Bom, vamos voltar a falar, gente, do orçamento de 2026. Agora há pouco, tratando com o NACA da agenda econômica de Fernando Haddad no Congresso Nacional, a gente viu que, no mérito, o governo colecionou mais vitórias do que derrotas. E o orçamento é sempre uma peça que dá trabalho para votar. E nos últimos anos tem sido assim. A gente volta com ele, com o Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Daniel, esse ano tem uma diferença que os deputados têm interesse direto. Eles querem que o governo esteja apto a pagar as emendas no começo do ano, né? Agora, o que mais a gente pode esperar dessa aprovação? Thaís, boa tarde para você de novo. Quando a gente olha o orçamento em anos recentes, a gente vê um atraso na aprovação e na sanção presidencial. No caso do orçamento de 2025, que deveria ter sido aprovado no final de 2024, ele só foi aprovado em março deste ano e sancionado pelo presidente da República em abril. Atrasou e atrasou muito. Hoje, mais cedo, eu conversei com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho. Ele me disse que a intenção é votar o projeto de lei orçamentária na quarta-feira na comissão e na quinta-feira em plenário, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Aí, o que ele chama a atenção é para um projeto que faz toda a diferença nessa equação. É o projeto de lei complementar 128 de 2025, apresentado pelo governo, que está com a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro e que estabelece um corte linear de 10% para todos os incentivos fiscais, a não ser aqueles que têm alguma garantia constitucional, caso da Zona Franca de Manaus, Simples Nacional e Cesta Básica. Mas você sabe melhor do que ninguém, Thaís, que esse gasto tributário, os benefícios fiscais, saíram completamente de controle ao longo da década passada. Eles correspondiam ali a alguma coisa em torno de 2% do PIB e dobraram, foram para 4%, 5% do PIB. Estamos falando de mais de 600 bilhões de reais num único ano. O governo mandou um projeto para o Congresso Nacional que estabelece esse corte linear de 10%. Significa, só para 2026, uma economia de quase 20 bilhões de reais. E o senador Efraim Filho lembrou que é muito importante aprovar esse projeto ainda nesta semana para dar uma sinalização de que não será preciso cortar do orçamento, porque se você não aprova esse projeto, vai aprovar um orçamento, mas tendo a necessidade de cortar, porque o orçamento já está prevendo essa economia. E aí, Thaís, só para concluir, eu queria expor uma baita contradição que está colocada nesta mesma semana. Porque enquanto o governo tenta aprovar esse projeto de corte linear do gasto tributário nesta semana, o presidente Lula sanciona, apuração nossa, até sexta-feira, um outro projeto de lei, já aprovado pelo Congresso Nacional, que estabelece incentivos fiscais de 15 bilhões de reais entre 2027 e 2031 para a indústria química. É um novo regime tributário especial chamado de PRESIQ, esse IC por causa da indústria química. Então veja a contradição, você tem um corte de gasto tributário de incentivos fiscais, mas ao mesmo tempo um novo incentivo fiscal que vai valer a partir de 2027. Daniel, essa contradição que você traz é super interessante e ela se junta a um rol de contradições na revisão do orçamento, na revisão de políticas públicas ao longo dos últimos anos, né? Infelizmente, isso acaba provocando a deterioração da qualidade do orçamento e das contas. Mas a apuração do nosso Daniel Hittner é sempre bem-vinda aqui no Hora H. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.